Fuja. Se ele faz certas coisas com você, esse homem não é de Deus. Mas me responde com sinceridade. Por que você continua, mesmo sentindo que algo dentro de você está quebrando? Você tenta justificar, tenta ter mais paciência, tenta acreditar que ele vai mudar, enquanto sua paz desaparece, sua fé enfraquece e sua identidade começa a se perder. Existe um engano perigoso aqui. Nem todo homem que fala de Deus vive segundo Deus. E hoje você vai enxergar com clareza, através da palavra, os sinais que revelam quando um relacionamento não vem de Deus. E por que ignorar isso pode custar muito mais do que você imagina. Ele te afasta de Deus. Existe um sinal que muitas mulheres ignoram no começo, mas que revela tudo com o tempo. Quando ele começa a te afastar de Deus, mesmo que de forma sutil. No início, parece pequeno, um comentário aqui, uma crítica ali, uma brincadeira sobre sua fé. Ele diz que você está exagerando, que não precisa orar tanto, que não precisa ir sempre à igreja. E sem perceber, você começa a ceder. Começa a orar menos, a se posicionar menos, a esconder aquilo que antes era essencial para você. E o mais perigoso é que ele pode até usar a própria Bíblia para te manipular, distorcendo a verdade para te controlar, fazendo você acreditar que está errada por querer viver uma vida mais próxima de Deus. Mas a palavra é clara em 2 Coríntios 6,14, quando fala sobre jugo desigual. Não é apenas sobre crença, é sobre direção espiritual, sobre quem está te influenciando todos os dias. Um homem que vem de Deus te aproxima dele, não te afasta. Ele fortalece sua fé, não enfraquece. Se estar com ele tem feito você se sentir mais distante de Deus, mais confusa, mais fria espiritualmente, isso não é um detalhe, é um alerta. Porque quando alguém começa a interferir na sua conexão com Deus, ele não está só afetando o relacionamento, ele está tocando na base da sua vida. Ele te desrespeita disfarçado de brincadeira. Você já percebeu como algumas palavras machucam, mas vêm acompanhadas de um sorriso? Ele faz piadas sobre você, sobre sua aparência, suas escolhas, sua forma de pensar. E quando você se sente mal, ele diz que é brincadeira, que você é sensível demais. E assim, pouco a pouco, o respeito vai sendo quebrado sem que você perceba. Em público, ele te expõe, faz comentários que te diminuem diante de outras pessoas. E você ri sem graça para não criar clima. Mas por dentro, aquilo pesa. No privado, ele usa um tom passivo-agressivo, faz você duvidar de si mesma, como se você estivesse sempre exagerando, sempre interpretando errado. E esse tipo de comportamento é perigoso, porque não parece agressivo à primeira vista, mas ele corrói sua autoestima de forma silenciosa. A verdade é simples. Quem ama de verdade não humilha, não expõe, não diminui. A Bíblia é clara em Efésios 5:25, ao dizer que o homem deve amar como Cristo amou, com entrega, cuidado e proteção. Amor não é sobre te fazer sentir pequena, é sobre te levantar. Então, se você precisa rir de algo que te machuca só para manter a paz, isso não é leveza, isso é falta de respeito disfarçada. E quando o respeito acaba, o relacionamento já começou a desmoronar, mesmo que por fora ainda pareça intacto. Ele tem comportamentos controladores. No começo, pode até parecer cuidado, mas com o tempo fica claro, isso não é amor, é controle. Ele quer saber onde você está o tempo todo, com quem você fala, o que você faz no seu dia. Questiona suas amizades, cria problemas com sua família, te afasta das pessoas que sempre estiveram ao seu lado. E você começa a se isolar sem perceber. Tudo precisa passar pela aprovação dele. Sua forma de se vestir, de se expressar, até suas decisões mais simples. E quando você tenta impor limites, ele reage mal, faz você se sentir culpada,
como se estivesse errada por querer ter espaço. O ciúme excessivo vira rotina, sempre justificado como prova de amor, mas no fundo é insegurança e necessidade de controle. E o mais perigoso é que isso vai te prendendo aos poucos, tirando sua liberdade emocional, espiritual e até social. Mas a palavra de Deus não ensina aprisionamento. Pelo contrário, em Gálatas 5:1 está escrito que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Um relacionamento que vem de Deus não te sufoca, não te limita, não te prende. Ele te fortalece, te respeita e te permite ser quem Deus te chamou para ser. Então, se você sente que precisa pedir permissão para ser você mesma, isso não é amor. É um sinal claro de que algo está errado. Ele nunca muda e sempre te culpa. Existe um padrão que se repete e talvez você já esteja cansada de viver nele. Ele erra, te machuca, você confronta e então vem o pedido de desculpa, as promessas, as palavras certas que parecem sinceras. Por um momento, você acredita que agora vai ser diferente. Mas não demora. E tudo acontece de novo. E o pior não é só a repetição. É que, de alguma forma, a culpa sempre volta para você. Ele diz que você exagera, que provoca, que interpreta errado. Faz você se questionar, duvidar da sua própria percepção, como se o problema estivesse em você, por reagir ao erro dele. Esse ciclo é perigoso, porque te prende na esperança, enquanto te desgasta na realidade. E a verdade é simples, mas difícil de aceitar. Mudança real não precisa ser prometida várias vezes. Ela é demonstrada. Quando alguém realmente quer mudar, você vê nos frutos, não nas palavras. A Bíblia mostra isso claramente na história de Êxodo, onde Faraó prometia mudar, mas sempre voltava atrás, endurecendo o coração repetidamente. Não era falta de oportunidade, era escolha. E talvez seja isso que você precisa enxergar. Quando o padrão se repete, não é acidente, é decisão. E continuar esperando algo diferente de alguém que já mostrou quem é, pode estar custando sua paz, sua fé e sua identidade. Você fica por medo, não por amor. Agora vem a parte mais difícil de encarar, porque já não é mais sobre ele, é sobre você. Se no fundo você sente que está presa, que não está feliz, mas ainda assim continua, o que te mantém aí? Muitas vezes não é amor, é medo. Medo de ficar sozinha, medo de recomeçar, medo de ter falhado no relacionamento, medo de que ninguém mais apareça. E esse medo te faz aceitar o que você nunca aceitaria se tivesse forte emocionalmente. Você começa a se adaptar à dor, a normalizar o que te machuca, a diminuir o que sente só para manter algo que já não te faz bem. E aos poucos você vai se perdendo, tentando salvar algo que está te destruindo. Só que amor de verdade não aprisiona, não gera ansiedade constante, não faz você viver em dúvida. A palavra é clara em 1 Coríntios 13, 4, 7, quando descreve o amor como paciente, bondoso, sem egoísmo, sem agressividade. Um amor que constrói, não que desgasta. Então, se você precisa se anular para manter esse relacionamento, isso não é amor, é sobrevivência emocional. E Deus não te chamou para sobreviver dentro de um relacionamento. Ele te chamou para viver em paz, com dignidade e propósito. O alerta final que você não pode ignorar. Chegou o momento de encarar a pergunta que você vem evitando. Esse relacionamento está te aproximando ou te afastando de Deus? Porque não existe meio termo quando se trata da sua alma. Ou isso está te edificando, ou está te destruindo em silêncio. Você pode continuar justificando, esperando, tentando consertar sozinha algo que não depende só de você.
ou pode reconhecer que Deus já vem te mostrando sinais há muito tempo. A dor que você sente não é confusão, é alerta. Deus não é Deus de desordem, nem de sofrimento constante dentro de algo que deveria refletir amor, cuidado e paz. A verdade é que sair vai doer, sim, mas permanecer em algo que te afasta de Deus vai custar muito mais caro. Não ignore mais aquilo que você já percebeu em silêncio. Nem todo homem deve ser esperado. Alguns precisam ser deixados. E se esse vídeo abriu seus olhos, não trate isso como coincidência. Trate como direção. Se inscreve agora nesse canal e fortalece sua fé com conteúdos que vão te proteger emocional e espiritualmente. Deus não te trouxe até aqui para você continuar no erro. Então toma uma decisão hoje. Se posiciona, se levanta e começa a viver aquilo que Ele realmente tem para você.